Escondido entre matas densas, erguidos à beira do esquecimento ou engolidos pelo tempo, existem parques de diversões onde a música já não toca, os carrosséis estão imóveis e as risadas deram lugar ao silêncio inquietante. Neste vídeo, embarcamos numa viagem pelos 7 parques abandonados mais impressionantes do mundo. Locais onde a alegria deu lugar ao abandono e onde cada estrutura conta uma história perdida no tempo. Número 7. Situado no coração da cidade fantasma de Pripyat, na Ucrânia, este parque de diversões tornou-se um dos símbolos mais icónicos do desastre de Chernobyl. A sua inauguração estava marcada para o dia 1 de maio de 1986, como parte das celebrações do Dia do Trabalhador. No entanto, a explosão do reator 4 da central nuclear de Chernobyl, a apenas alguns quilómetros de distância, ocorreu a 26 de abril, forçando o cancelamento da abertura oficial. Apesar disso, há relatos de que o parque terá sido aberto brevemente no dia 27 de abril, numa tentativa de distrair a população antes da evacuação total da cidade, embora essa versão nunca tenha sido confirmada de forma oficial. Entre as principais atrações, destacava-se uma roda gigante amarela, com 26 metros de altura, que se tornou um ícone visual do local, bem como os carros de choque enferrujados ainda alinhados como se aguardassem os próximos passageiros. Havia também um carrossel, baloiços temáticos, um jogo de tiro ao alvo e um passeio de paraquedistas conhecido como Romanska, que significa camomila. Hoje, o parque permanece envolto em silêncio, com as estruturas cobertas de ferrugem e vegetação a crescer entre o betão rachado. Algumas zonas apresentam níveis elevados de radiação, especialmente onde o musgo se acumulou, resultado da utilização do parque como zona de aterragem para helicópteros durante os esforços de contenção do desastre. Este cenário pós-apocalíptico atrai exploradores urbanos, fotógrafos e turistas do chamado turismo negro, fascinados pela atmosfera congelada no tempo. A roda gigante, em particular, tornou-se um símbolo da tragédia e da fragilidade da civilização moderna. Número 6. Inaugurado a 1 de julho de 1961, o Nara Dreamland foi a resposta japonesa ao sucesso da Disneyland americana. Localizado na cidade de Nara, o parque foi idealizado por Kunitsu Matsu, um empresário japonês que chegou a negociar com a própria Disney para trazer uma versão oficial do parque para o Japão. As negociações falharam, mas Matsu avançou com o projeto, criando um parque fortemente inspirado no original da Califórnia, com direito a castelo, comboio, monorail e até uma réplica da famosa Main Street. Durante as décadas de 60 e 70, o parque foi um enorme sucesso, atraindo mais de 1 milhão de visitantes por ano. No entanto, tudo começou a mudar com a inauguração da Tokyo Disneyland em 1983, que oferecia uma experiência mais moderna, oficial e com personagens licenciados. A popularidade do Nara Dreamland entrou em declínio acentuado. Com o passar dos anos, o parque tornou-se obsoleto, incapaz de competir com os novos gigantes do entretenimento nipônico, como a Universal Studios Japan. Em 2006, após anos de queda no número de visitantes, o parque fechou definitivamente as portas. O que se seguiu foi um cenário digno de um filme pós-apocalíptico. Montanhas russas cobertas de ferrugem, carroceiros invadidos por ervas daninhas e mascotes abandonadas ao tempo. Durante anos, o parque foi um destino popular entre exploradores urbanos e fotógrafos, que o apelidaram de o Disneyland Fantasma do Japão. Apesar de ter sido demolido entre 2016 e 2017, o Nara Dreamland continua a viver na memória coletiva como um símbolo de sonhos desfeitos, um lugar onde a fantasia deu lugar ao silêncio e à decadência. Número 5. O Spirit Park foi inaugurado em 1969, na zona de Planterwald, em Berlim Oriental, durante o período da República Democrática Alemã. Originalmente chamado Kulturpark Planterwald, foi o único parque de diversões permanente da Alemanha de Leste,
oferecendo uma alternativa de lazer para milhares de famílias sob o regime comunista. Durante décadas, o parque atraiu multidões com as suas atrações clássicas, a roda gigante, montanha-russa, comboios fantasma e barcos de cisne. Após a reunificação da Alemanha, o parque foi privatizado e rebautizado como Spirit Park, numa tentativa de modernização e adaptação ao novo contexto económico. No entanto, problemas financeiros, má gestão e uma queda acentuada no número de visitantes levaram ao seu encerramento em 2002. Durante anos, o local permaneceu fechado ao público, envolto em mistério e lendas urbanas. No entanto, nos últimos tempos, a cidade de Berlim iniciou um projeto de requalificação sustentável, com o objetivo de transformar o Spirit Park num espaço cultural e natural. A icónica roda gigante está a ser restaurada e algumas zonas já foram reabertas como espaços de arte, exposições e eventos ao ar livre. Número 4. Escondido entre as montanhas cobertas de nevoeiro da cidade de Date, na prefeitura de Fukushima, o Takataka no Numa, Greenland, é um dos parques de diversões abandonados mais misteriosos do Japão e talvez do mundo. Inaugurado em 1973, o parque encerrou inesperadamente apenas 2 anos depois, alegadamente devido a problemas técnicos e de segurança. No entanto, rumores persistem sobre acidentes fatais que teriam ocorrido nas suas atrações, o que alimentou o seu estatuto quase mítico. Em 1986, o parque foi reaberto sob uma nova gestão, com algumas renovações, mas voltou a fechar definitivamente em 1999, desta vez devido à baixa afluência e ao estado de degradação das instalações. Desde então, o local foi deixado ao abandono, envolto em vegetação densa e neblina constante, o que lhe conferiu uma atmosfera verdadeiramente assustadora. O parque tornou-se um destino popular entre exploradores urbanos e caçadores de lendas, especialmente após relatos de que o local teria sido apagado de mapas oficiais e que fotografias tiradas no local não revelavam nada após a revelação, o que só aumentou o seu misticismo. Uma das histórias mais conhecidas envolve um explorador chamado Bill Edwards, que alegadamente visitou o parque em 2007, anos depois deste ter sido desmontado, e captou uma imagem enigmática que o teria perturbado profundamente. Embora o parque tenha sido demolido entre 2006 e 2007, o seu legado vive através de relatos assustadores, fotografias inquietantes e rumores de aparições, incluindo o espírito de uma jovem que, segundo a lenda, teria morrido tragicamente no local. Número 3. Localizado em Nova Orleans, Louisiana, o Six Flags New Orleans é um dos parques de diversões abandonados mais icónicos do mundo. A sua história começa em 2000, quando foi inaugurado com o nome de Jazzland, celebrando a herança musical da cidade. Em 2002, o parque foi adquirido pelo grupo Six Flags, que investiu milhões em melhorias e reabriu o espaço em 2003 com um novo nome. Durante os seus poucos anos de funcionamento, o parque oferecia mais de 25 atrações, entre as quais se destacavam a Mega Zep, uma montanha-russa híbrida de madeira e aço inspirada na clássica Zephyr, e o Zydeco Scream, com os seus percursos em forma de boomerang. O espaço incluía ainda várias áreas temáticas, como o Cajun Country, Pontchartrain Beach, Mardi Gras e DC Comics Super Heroes Adventure. No entanto, em agosto de 2005, o furacão Katrina devastou a cidade e o parque foi completamente inundado. A água permaneceu estagnada durante semanas, danificando irreversivelmente as estruturas e equipamentos. Estima-se que mais de 80% das instalações ficaram inutilizáveis. A Six Flags declarou o parque como perda total e rescindiu o contrato de arrendamento em 2009. Desde então, o parque permanece abandonado, com as atrações cobertas de ferrugem, vegetação a invadir os trilhos e bonecos animatrónicos esquecidos ao tempo. O local tornou-se um icónico do turismo negro, atraindo exploradores urbanos, fotógrafos e curiosos,
apesar de estar oficialmente interdito e patrulhado pela polícia local. Curiosamente, o parque serviu de cenário para filmes como Jurassic World, aproveitando o seu aspecto pós-apocalíptico. Em 2023, foi aprovado um plano de requalificação para transformar o espaço num complexo desportivo e empresarial chamado Bayou Phoenix, mas os trabalhos de demolição só começaram em 2024, após vários atrasos. Número 2. Situado na pequena localidade de Dadizel, na Bélgica, o Dadi Park foi um dos primeiros parques de diversões privados da Europa, com uma história que remonta a 1950. Criado por um pastor local chamado Gaston Dewar, o parque começou como um simples espaço de lazer para crianças, especialmente para acolher jovens estrangeiros, com escorregas, baloiços e um pequeno carrossel. O seu lema era claro: onde a criança é rei. Ao longo das décadas, o parque foi crescendo e tornou-se um destino popular para as famílias belgas, mantendo sempre uma abordagem modesta e acessível. Ao contrário dos grandes parques temáticos, o Dadi Park apostava em atrações simples, muitas vezes construídas em madeira ou metal, com um ambiente quase artesanal. No entanto, em 2000 tudo mudou. Um acidente grave envolvendo um rapaz que perdeu o braço numa atração chamada Nautic Jet levantou sérias preocupações sobre a segurança do parque. A partir daí, o número de visitantes começou a cair drasticamente e, em 2002, o parque foi encerrado com a promessa de reformas, que nunca chegaram a acontecer. Com o passar dos anos, o Dadi Park foi sendo engolido pela natureza e pelo abandono. As estruturas enferrujadas, os brinquedos partidos e os edifícios em ruínas criaram um cenário inquietante que atraiu exploradores urbanos, fotógrafos e curiosos do paranormal. Há relatos de sons estranhos, um ambiente pesado e até rumores de outras mortes não confirmadas, o que só aumentou o seu estatuto de parque maldito. Em 2012, parte do parque começou a ser demolida, mas algumas áreas permaneceram intactas durante anos, alimentando o imaginário popular. Hoje, o Dadi Park é lembrado como um símbolo da infância belga e como um dos parques abandonados mais enigmáticos da Europa. Número 1. Inaugurado em 2004, o Hot Weekend foi um projeto ambicioso da Tweetian Lake Tourism Company, com investimento de cerca de 3 milhões de dólares. Localizado nos arredores da cidade histórica de Uruguai, o parque pretendia ser uma grande atração turística, aproveitando a beleza natural do lago Tweeten e o prestígio cultural da região, classificada como Património Mundial da Unesco. O parque ocupava cerca de 50 hectares e incluía um aquário de 3 andares em forma de dragão, situado no centro do lago, além de tobogãs aquáticos, piscinas, restaurantes, lojas de souvenir e até um iate turístico. Também contava com um anfiteatro com capacidade para 2.500 pessoas, destinado à realização de espetáculos aquáticos. Apesar do entusiasmo inicial, o parque abriu antes de estar totalmente concluído, o que se revelou um erro fatal. Enfrentou problemas financeiros, má gestão e baixa afluência de visitantes, levando ao encerramento entre 2006 e 2011, dependendo da fonte. Com o tempo, a natureza começou a reclamar o espaço. Vegetação densa, estruturas enferrujadas, grafites e até vespas que se instalaram no interior do dragão. Os tobogãs estão rachados, mas ainda acessíveis, e o aquário tornou-se um cenário surreal, coberto de musgo e vidro partido. Apesar de estar oficialmente fechado desde 2018, o Hot Weekend tornou-se um destino popular entre exploradores urbanos, fotógrafos e mochileiros. Muitos entram através de acordos informais com o guarda local, que cobra uma pequena taxa. O parque já serviu de cenário para videoclipes, reportagens internacionais e até eventos clandestinos. Em 2024 foram anunciados planos para transformar o local num parque comunitário, com caminhos pedonais, iluminação e sistema de abastecimento de água, embora o projeto ainda se encontre numa fase inicial. Estes parques,
outrora cheios de vida e gargalhadas, hoje permanecem como cápsulas do tempo. Lembranças silenciosas de sonhos que ficaram por cumprir. Se gostaste desta viagem pelos recantos esquecidos da diversão, não te esqueças de deixar o teu like e subscrever-te ao canal. Assim ajudas este projeto a crescer e garantes que não perdes nenhum dos próximos episódios repletos de histórias insólitas e lugares improváveis.